Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começamos o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia, como a gente faz todos os dias, louvando a Deus. Sabe, irmãos, a nossa vida aqui neste mundo é uma vida passageira, mas Deus nos mostra que estaremos junto com Ele. Isso depende de nós. E diante desse Deus, nós temos os milagres, nós temos a obediência, nós temos a fé, nós temos aos nossos olhos visíveis e invisíveis a grandeza de Deus. Por isso, Senhor, eu te louvo nesta manhã, por sua grandeza. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Por isso, Senhor, neste momento, eu me reconheço pequeno. E neste momento, Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, a minha casa, a minha família, toda a minha família, todos os membros, tudo que eu tenho, não é meu, é teu, Senhor. Eu só administro com todo o coração e neste momento eu me reconheço pequeno, necessitado da tua presença. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos a cada momento do Café com Jesus. Hoje é um resumo da semana, onde que nós falamos sobre, no catecismo, no índice analítico, nós estamos seguindo, né? Então, na semana que vem nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão, Catecismo 72, 992, 571, a bênção divina em Abraão e assim a sequência do catecismo. Então, lembrando, o catecismo está aqui, olha. É Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelo, onde que tem para nós os direcionamentos da Igreja, caminhando com a Igreja de Cristo, caminhando com a obediência a Deus. E justamente isso que Abraão está nos ensinando. Abraão, modelo de obediência na fé de Deus. E nós vimos isso durante essa semana. Vamos recordar? Então a gente começando no Catecismo número 144 e 146. Vamos lá? Deixa marcadinho para a gente agilizar. 144. Nós falamos sobre a obediência da fé, que é uma garantia de Deus, a própria verdade, né, desta obediência. Abraão é modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. Ele responde ao chamado de Deus. Então é uma resposta que Abraão deu a Deus. Então a fé está diante da resposta. Depois nós vimos lá no Catecismo 2570. Nós vimos também que Abraão se exprime primeiro pelos seus atos. Então a fé está diante do agir. Diante da promessa de Deus, acreditar e você cumprir aquilo que Deus te pede. Depois, 2572, a sua fé não esmorece, é Deus que proverá, nós vimos isso. Está tudo arquivado, tá? No YouTube, onde você pode entrar lá no Avelino Vieira Soares Júnior e você procurar lá, está arquivado lá. Depois nós vimos 2676 e 2677, vai nos dizer assim, que Abraão, por sua fé, se tornou uma bênção para todas as nações. Ele foi à terra prometida, fez o que Deus pediu, e ele foi cumprido diante da sua fé. Com a sua ação, a bênção para todos como o pai de toda a nação. E também, através dessa mesma obediência de Abraão, nós temos o exemplo de Maria, que se tornou a mãe do meu Senhor por obediência também. Faça em mim segundo a vossa palavra. Então Deus fala, eu creio e faço. Esse foi o resumo da nossa semana. E diante desse eu falo, eu creio e faço, nós vamos escutar a palavra em Romanos
capítulo 4, do versículo 19 ao 22, para o nosso resumo da semana. E nós vamos ficar com essa frase para nós. Deus fala, eu creio e eu faço. Então, diante da fé, se nós não agirmos, é uma fé morta. Uma ação morta. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé, e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Olha só, irmãos, que importante para nós. Então Deus fala conosco, nós ouvimos a verdade e nós colocamos em prática o que Deus falou sem duvidar. Então Deus falou comigo, eu faço. Deus falou comigo como? Diante da verdade, diante da palavra, diante da igreja, diante do mover de toda a igreja. Por isso que é importante, irmãos. Às vezes a pessoa confunde, Deus está falando comigo. Mas tem que ter o discernimento, né? Isso que Deus está falando é realmente a prática divina, é realmente o que Jesus viveu, é realmente o conhecimento. De que forma que a gente faz isso? A gente interioriza, a gente ouve a Deus, a gente estuda, a gente pratica ali, no teu ato, no teu interior. Está aqui, está o catecismo, está nos orientando. Deus falou comigo, diante da minha fé, eu coloco em ação. Aí vai no meu dia a dia, vai no meu trabalho, vai na igreja, vai aonde eu estiver, eu escuto a voz de Deus, é realmente a voz de Deus. Presta atenção, tem pessoas que falam assim, eu falo com Deus, mas Deus não me escuta. É muito importante isso. Às vezes a gente escuta teologias da prosperidade, né? E aí como que você vê, você encara tudo isso? As teologias da prosperidade falam que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldade. Quem obedece a Deus, sempre Deus vai dar tudo. Irmãos, prestemos atenção, nós estamos seguindo a Jesus Cristo ou nós estamos seguindo a teologia? Jesus Cristo disse ali para aquele jovem rico, vende tudo que você tem e me segue. Ele se entristeceu. Se Deus falasse que se você seguir a Deus você vai ter dinheiro, eu falaria o contrário. É simples, a palavra de Deus é verdadeira, ela é objetiva. Então, irmãos, nós temos que entender que diante da obediência e da fé, eu tenho que ser obediente ao que a igreja ensina junto com Cristo. Por quê? Porque aqui está resumido a vida de Cristo com os apóstolos, a vida de Cristo caminhando com a igreja, ensinamentos verdadeiros, ensinamentos justos dos profetas, do nosso Senhor Jesus, dos apóstolos, da igreja de Cristo, para que eu e você não tenha dúvida nenhuma. Então nós estamos vendo o catecismo, a nossa fé através do ver, a nossa fé através do sentir e a nossa fé através do ouvir e colocar em prática. Então eu ouvi a Deus e eu sou obediente e eu coloco em prática. Sabe, irmãos, é isso que é a verdade que vem de Deus. Às vezes a gente se acha conhecedor de tudo, mas a gente não busca o conhecimento. Às vezes a gente se acha que temos fé, mas nós não colocamos em prática. Então a fé é, eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que eu estando unido a Ti, o que acontecer comigo, eu vou ser obediente porque o Senhor está me cuidando. E eu creio, Senhor, porque eu estou dando a Tua resposta. O Senhor falou comigo diante do catecismo, diante da palavra de Deus, que eu tenho que ser obediente à igreja, que eu tenho que viver esse sacramento, eu vou vivê-lo. E eu vou colocá-lo em prática. Sabe, irmão, isso é uma obediência diante da fé. Eu creio e eu vou ser obediente ao que Deus me pediu. Deus falou com Abraão, vá até a terra prometida, ele foi. Farei de você, a tua descendência vai ser multiplicada, vai ser infinita. E hoje nós estamos aí, diante dessa descendência, diante de todo esse mover, o Filho amado de Deus, a nossa Mãe Maria, a Igreja de Cristo, onde que o Verbo se fez carne e nos ensinou a verdade, a ser justo e verdadeiro, a largar a hipocrisia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no nosso Lectio Divino, como é importante a gente caminhar junto com a igreja, junto com o catecismo, junto com a palavra de Deus, o Evangelho do dia e depois o nosso terço diário. Então vamos lá? Catecismo, Café com Jesus, a palavra dita, o ensinamento da igreja,
nós vamos junto para o Evangelho. Do Evangelho nós vamos ser obedientes e nós vamos colocar em prática também na oração. Da oração nós vamos viver na nossa vida. Querido irmão, isso é a obediência diante da fé. Que Deus nos abençoe. Coloca a mão no teu coração e dizendo diante dessa palavra, diante desse mover, eu creio, Senhor, que o Senhor conversa comigo, que o Senhor me orienta, que o Senhor traz o discernimento no meu coração. Eu creio que o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ensinar a caminhar contigo e diante da tua palavra nós caminhamos unidos, num só coração, o meu coração, o seu coração, meu Deus, os seus ensinamentos, diante da sua igreja, diante da sua palavra, diante do discernimento da igreja, nós caminhamos juntos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado para não nos deixar filhos órfãos, para nos deixar sem mãe, sem um direcionamento. Muito obrigado, meu Deus, por nos ensinar a dar valor ao casamento, nos ensinar a dar valor aos filhos, nos ensinar a dar valor ao verdadeiro sentido da vida. Não vos preocupeis com o que comereis. Até os pássaros têm seu alimento de cada dia. Que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.